Alô galera, tudo bem com vocês? Olha, passando para mais um pequeno vídeo. Olha, hoje eu vou reagir a um vídeo de uma convenção de uma assembleana. É muito bom quando a gente vê as convenções dos irmãos protestantes para a Igreja Católica e principalmente, né, quando a gente vê uma pessoa que estuda, que busca, né, e é interessante esse testemunho de hoje. Uma jovem protestante assembleana. O nosso missionário Jean-Pierre trouxe no seu canal. Ela recebeu uma bolsa de estudos de teologia da própria Assembleia de Deus e com os estudos ela encontrou a fé católica. Olha que maravilha, né? Porque quem vai estudar teologia vai ter que pegar a história e quem vai pegar a história vai desaguar na Igreja Católica. Não tem como, né? É interessante. Eu vou dar alguns textos bíblicos para vocês, algumas uma linda, pode dizer assim, fala de Santo Agostinho, galera. Caiu um negócio aqui, mas depois eu ajei. Uma linda fala de Santo Agostinho. Vamos ver o vídeo. Eu acelerei um pouco o vídeo para ficar mais rápido o vídeo, mas creio que vocês vão compreender bem a maneira como ela encontrou, né, a graça de Deus com o conhecimento, né, estudando as raízes da Santa Igreja, através da teologia, pagado por a Assembleia de Deus. Que maravilha, né, Assembleia de Deus? Continue pagando formações teológicas para os seus fiéis, que eles vão desaguar na Igreja Católica, né? Mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu era protestante, me tornei católica e quero falar um pouquinho sobre como isso aconteceu na minha vida. Eu sempre compartilhei muito da minha fé aqui nas redes sociais, então quando eu comecei a postar coisas na Igreja Católica, indo a missas, compartilhando coisas da teologia católica, algumas pessoas ficaram sem entender, algumas vieram me perguntar, outras não, mas acho que vai ser muito legal eu explicar como esse processo aconteceu na minha vida. Eu nasci e me criei na Igreja Evangélica, então eu tenho pais cristãos que me ensinaram a amar a palavra de Deus, a amar a Jesus, então eu tive uma base muito boa. Porém, ao longo dos anos eu fui crescendo e eu comecei a estudar teologia, então muito nova, assim, ainda na minha adolescência, ali com 12, 13 anos, eu comecei a focar muito no estudo da Bíblia, então eu li a Bíblia toda e eu comecei a fazer isso todos os anos, então eu já li a Bíblia toda mais de 5 vezes. Comecei a estudar teologia, então eu fiz um curso básico, depois eu fiz um... Vocês prestaram atenção que ela falou que já tinha lido a Bíblia mais de 5 vezes. É mais interessante, só com as escrituras, sem outra fonte, para que nos explique de fato, como por exemplo fontes históricas, a gente começa a engolir aquelas falas dos pastores protestantes da igreja foi trazida por Constantino na Igreja Católica, e acaba que a gente sai do caminho certo, que é de fato desaguar na fé apostólica, desaguar em Jesus, que é isso que a Igreja Católica traz na verdade, mas os pastores eles tentam enganar. Repare que ela já tinha lido a Bíblia 5 vezes, mas ela não tinha ainda um discernimento de toda a história do cristianismo e acreditava que a Assembleia de Deus era essa igreja deixada por Jesus, ou pelo menos um esboço dela, né? Curso nível médio, eu não tinha idade, mas por eu ter feito o básico, ter sido a única adolescente que fez o básico, eu ganhei a bolsa do médio. Então foi um total de 3 anos estudando teologia. E eu digo que a minha antiga igreja me forneceu um curso teológico que me tirou de lá. Após aquele estudo bem completo que a gente fez, e foi um curso muito bom porque tivemos ótimos professores, eu entendi que eu estava no lugar errado. Então, depois de alguns anos, com muita oração e sentindo muita angústia no meu coração por estar em um lugar... Vocês compreenderam que ela falou, depois que eu estudei 3 anos de teologia, eu entendi que eu estava no lugar errado. Por quê? Porque dentro da teologia ela vai encontrar a história. E com a história, ela vai desaguar na Igreja Católica, naturalmente. Agora, esse caminho é um processo lento, mas é um processo que vai acontecendo na vida daqueles que estudam o coração aberto e que vai chegar o momento, né? Que eu não admirava mais, e também eu não tinha mais admiração e respeito pelas minhas lideranças, isso começou a pesar, e eu resolvi sair de lá. Então, junto com os meus pais, porque foi um processo que aconteceu em família, a gente foi pra uma outra igreja, onde eu realmente resolvi algumas das minhas questões. Então, é uma igreja que já concordava um pouco mais com o que eu acreditava e com o que eu tinha estudado, mas mesmo assim, ainda faltava alguma coisa, sabe? Só que aí, em final de 2022, e eu sei mais ou menos exatamente a época, foi novembro de 2022, eu conheci uma galera aqui no Instagram que falava sobre abertura à vida. E aí eu comecei a seguir a Samia Marcilli, o Ítalo Marcilli, isso também entre os meus estudos na questão de ler Olavo de Carvalho e tal, conheci o Ítalo e a família dele, e aí eu cheguei a algo chamado abertura à vida. E o que é isso? Não sei o que é isso. E eu sou filha única. E eu sempre quis ter irmãos. Então eu sempre dizia que eu queria uma família grande, eu queria ter muitos filhos. Mas eu jamais imaginei que existia uma coisa chamada abertura à vida. Uma das doutrinas da Igreja Católica é essa, é que o casal se disponha em meio a essa caminhada do noivado, do casamento, né? Quando chega o casamento, se dispõe a ter filhos, aí é a abertura à vida.
Dentro das igrejas protestantes não é levado muito a sério, né? Essa questão, dentro da doutrina católica, isso é ensinado, essa questão da abertura à vida, né? E aí eu fui pesquisar o que era, e eu entendi que não era apenas, é um gosto pessoal, mas era a fé de algumas pessoas cristãs. E aí eu fui entender qual o fundamento teológico disso, de onde isso vinha, e aí eu cheguei à Igreja Católica. Então, no final de 2022 aí, e 2023, eu comecei a estudar e seguir pessoas que eram católicas, que tinham uma vida que eu admirava, e eu comecei a pensar, ué, que estranho, não era essa visão que eu tinha dos católicos. Só que o que acontece, gente? Ali, final de 22 e 23, eu não tinha ninguém pra ir comigo à missa. Então, quando eu comecei a ver que eu tava me interessando muito sobre isso, estudando muito sobre a Igreja Católica, eu resolvi dar uma segurada. Eu pensei, não, tu tá viajando, tu não pode fazer isso. E aí, os meus pais não iriam comigo, os meus amigos da época, as pessoas que me cercavam também, todas eram protestantes, então eu não tinha nenhuma parceria, eu tava ficando louca, e eu pensei, vou parar com isso. E aí eu descobri que a Abertura à Vida também tinha alguns protestantes que seguiam, então não teria nenhum problema eu ter essa visão, mas ainda me incomodava o fato de eu achar algo tão grave e tão sério, o assunto como a Abertura à Vida, não ser algo que fosse exatamente da minha fé, sabe? Eu comecei a ver que aquilo era muito real, era muito grave, aquilo era verdadeiro, aquilo era uma verdade, e eu comecei a pensar, meu Deus, que triste as pessoas ao meu redor, as pessoas que se dizem da mesma igreja que eu, da mesma comunidade, não terem esse entendimento. E aí eu comecei a estudar sobre isso, mas dentro da minha antiga igreja. Final do ano passado, eu conheci o Vicente, que hoje é meu namorado, e ele era católico. E um pouco antes de conhecer ele, eu tinha dito pra minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu vou casar com um católico. Porque assim, os homens da igreja protestante não gostam da ideia de abertura à vida. Isso assusta eles, enfim, não é coisa que eles creem, não querem ter muitos filhos, então assim, eu acho que não vai dar certo. E eu lembro que a mãe falou assim, será isso? E deu risada, pode ser, mas aí vai ser complicado, né? Um católico, tu protestante, enfim. E aquilo ficou, nunca mais falamos sobre aquele assunto. Acho que foi isso no meio do ano passado. E aí, final do ano passado, eu conheci o Vicente. Eu lembro que na primeira conversa que eu tive com ele, eu perguntei assim, tu é católico mesmo ou tu é católico de BGE? E aí ele falou assim, eu sou católico mesmo. E eu falei, e a abertura à vida? Olha, essa questão do católico mesmo é interessante, porque muitos irmãos protestantes, eles se deparam e eles julgam a doutrina católica e a maneira com que o catolicismo é vivido por algumas pessoas que não vivem de fato a fé, mas que se dizem católicos. E aí eles fazem um julgamento generalizado, e aí saem muitas acusações através de princípios de pessoas que não seguem de fato a fé ou que não buscam seguir, né? Foi assim, no meu dia de conversa, eu meti assim, só pra ver. E ele pegou e falou assim, foi por isso que a última menina que eu conversava fugiu, por causa desse assunto. Aí eu reparei, né, na opinião dele, aí eu peguei e falei assim, ó, então tu achou a mãe dos teus filhos. É assim, né, gente, eu visto 10 e vou pro ataque. Foi assim, e a gente começou a conversar e trocar uma ideia, eu peguei e falei, ó, eu sou protestante, eu estudo muito, eu acredito na minha fé, então, e eu estou em um processo de muitas coisas que eu admiro da igreja católica, mas eu ainda não concordo com tudo. Então, assim, vamos ver quem vai ganhar, eu brinquei, né, eu acho que tu vira protestante, ele falou que eu iria virar católica. E foi louco, gente, porque nós começamos nosso relacionamento de uma forma muito racional, a gente conversou sobre tudo, e essa parte da fé, eu fiquei pensando, eu orava, Senhor, eu lembro que eu orava isso, Senhor, eu quero seguir a verdade. Então, eu não sei se ele vai vir pra cá ou se eu vou pra lá, mas eu... Imagina essa situação aí. Ela, com formação teológica razoavelmente boa, com muitas dúvidas sobre a fé que ela vivia, que ela praticava, a fé da Assembleia de Deus, conheceu um católico de verdade e começou a estudar junto. Qual era a chance dela continuar protestante? Era mínima. E aí acabou que rolou, graças a Deus, até um noivado e aí um futuro casamento, né? Uma ex-protestante da Assembleia de Deus com um católico que vive verdadeiramente a fé dentro da Santa Igreja Católica. Vamos continuar. Quero algo que me aproxime mais do Senhor, algo que seja saudável, que seja da sua vontade e que seja com base em uma fé racional. Então eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar e comecei a ter respostas de muitas das minhas dúvidas. Até que esse ano, começo desse ano, eu já namorando com ele, a gente começou a namorar em janeiro, se conheceu em dezembro. Em janeiro, namorando, eu fui na primeira missa do ano com ele. Eu comecei em todas as missas. Então, esse ano, eu não perdi nenhuma missa. Quando eu ainda não tinha me convertido totalmente, teve um domingo que a gente foi lá na minha igreja pra ele conhecer. E eu lembro que até quando a gente foi lá, a gente tinha ido na missa com ele outras vezes, eu me senti até meio mal, porque eu vi, nossa, realmente, isso aqui não tem nada a ver com a missa. A missa é muito mais profunda e tem um significado muito maior. Da Páscoa desse ano, mais precisamente na quarta-feira de cinzas, foi uma missa que eu senti muito a presença de Deus. Eu chorei muito lá. E foi aquele dia que eu recebi, assim, uma mensagem do Espírito Santo no meu coração. Procure uma catequese e vá buscar os sacramentos. E aquilo foi muito forte, gente. Eu saí dali no outro dia. Eu achei uma igreja aqui na minha cidade, porque eu frequento a igreja em Porto Alegre, mas eu moro em São Leopoldo, então eu ficava muito longe. Domingos eu tô lá, mas durante a semana não, né? Então eu procurei uma igreja aqui, encontrei uma igreja maravilhosa, conversei com o padre e fui sincera. Falei, padre, assim, eu me criei na Assembleia de Deus. Eu vim de outra igreja, só que eu estudei teologia. E eu brinco que isso aí me tirou de lá. Ele até deu risada e falou assim, realmente, várias pessoas vieram aqui de igrejas protestantes e me disseram a mesma coisa, que foi o estudo que tirou elas de lá. Então, enfim, eu tive uma conversa muito boa. Pra quem quiser saber, é aqui em São Leopoldo, na paróquia Santa Catarina de Alexandria. O padre é muito querido, o padre Varney. Me recebeu com muito amor, assim, e me colocou na turma do professor Pedro Paulo, que foi, assim, ó, a melhor catequese possível que eu poderia ter. Inteligentíssimo, várias formações. O professor Pedro Paulo tirou todas as minhas dúvidas. Gente, eu incomodei ele tanto porque eu falava muito na aula. Eu dizia, eu não entendo isso, não entendo isso, não entendo isso. E foi muito bom. E eu consegui aprender muita coisa. Também estudei por fora, tirei as minhas dúvidas. E hoje eu digo que eu tenho convicção da minha fé. E todo esse processo foi muito racional. Isso eu quero que vocês entendam. Eu fui sentir algo mais emocional na quarta-feira de cinzas, quando eu já tinha estudado muito. Então... Olha, essa questão da fé racional. E aí a gente... Por que racional? Porque é uma fé que tem raízes, que tem um fundamento. Não é algo que caiu
de uma maneira miraculosa, assim, na mente de algum fundador de igreja, e aí fundou sua própria igreja, né? Não é assim, né? A Sagrada Escritura, no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer uma base dessa única fé que nós devemos professar, uma única fé. Ele fala, se a gente for meditar, lá no verso 21 do capítulo 17 de São João, vai dizer: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, o mundo creia que tu me enviastes, dar-lhe-ei a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um. Aí Jesus faz uma oração muito linda, pedindo pela unidade dessa igreja católica, dessa igreja cristã, que ainda não tem sido chamada de católica, mas logo após foi chamada, porque católica significa a universalidade, né? Uma igreja que vai ser pregada pelo mundo todo, né? Se a gente for buscar um pouco mais essa questão de São Paulo ele vai dizer lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso do 4 ao 6, vai dizer: sede um só corpo e um só espírito. Olha, voltou ao termo Assim como fostes chamado para a vossa vocação, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Repare que essa questão de ela permaneceu, né? E aí quando vai estudar um pouco essa questão da teologia e chega na parte histórica das igrejas, você vai parar, a Assembleia de Deus vai parar no ano, vai começar a surgir no ano de 111. Olha só, como é que ela ia ficar, essa pobre criatura, se ela não entendesse que aquele estudo que ela está fazendo era muito profundo para a sua igreja, né? Não, aqui não menosprezando a Assembleia de Deus nem a sua história, não. Eu estou falando que a Igreja Católica, ela é aquela que tem sua raiz, seu começo, né? Vai desaguar lá dentro da Igreja Apostólica e, consequentemente, dentro da pregação de Jesus, que é o fundador dessa mesma Igreja Católica, né? Basta a gente fazer um breve pesquisa no Google que você vai encontrar essa resposta facilmente, né? E se você for buscar na história e na sucessão apostólica, você vai encontrar até da sucessão dos papas, vai chegar até São Pedro. Olha, repare que Jesus falou no capítulo 17, verso do 22 ao 23, sobre essa questão de unidade. São Paulo também começou pela esperança, foi pelo Senhor, pela fé e pelo batismo. E aqui São Paulo vai falar aos Coríntios no capítulo 1, verso 10. Ora, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o mesmo, e em que entre vós não haja discórdias. Eita, é difícil isso não acontecer no meio protestante, né? Ele vai continuar: mas vivei em perfeita harmonia, no mesmo espírito e no mesmo parecer. É impossível sentar dois irmãos de outras denominações para não ter um confronto teológico muito forte e coisas essenciais da fé que não poderia ter divisões, como o batismo, como a centralidade da Eucaristia e outras situações, a fé e a graça e outras coisas que tem uma divergência muito grande entre eles, né? Olha, eu trouxe uma fala de Santo Agostinho, quando ela fala quando ela fala sobre essa questão da fé racional, ela quer dizer justamente aquilo que Santo Agostinho também buscava no século IV, século V. E ele deixou no seu livro As Confissões, né, no livro 6, né, no parágrafo ali 7 desse livro 6, Santo Agostinho vai dizer assim: eu prefiro agora a fé católica. E ele vai falar algo interessante. Ele que vinha de uma religião do maniqueísmo, que era uma religião de fábulas, de situações que não, posso dizer assim, não encontrava-se verdade nelas. Ele vai colocar: desde então comecei a preferir a doutrina católica. Agora compreendi
Era mais modesto e sincero prescrever a fé em algo que não podia ser demonstrado, tanto por incapacidade da maioria dos homens, como simplesmente por absoluta impossibilidade do que zomba da fé, prometendo temerariamente uma ciência para, afinal, impor a crença numa grande quantidade de fábulas absurdas, incapazes de demonstrações. Aqui fala Santo Agostinho, porque quem leu as Confissões, esse livro maravilhoso eu já li, vai mostrar que os católicos naquela época tinha muita rejeição da fé católica e os eruditos fugiam muito dela. E os maniqueus atacavam muito a fé católica, eles que entendiam uma fé totalmente diferente da nossa. E acaba que Santo Agostinho, quando ele encontra de fato essa verdade, ele permanece, ele vai dizer, eu prefiro agora a doutrina católica do que a doutrina dos maniqueus. Olha, e que salve Maria e que viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.